Olá, meu colega advogado, minha colega advogada, muito bem-vindos a mais um hashtag OABRJ Debate. Como você já sabe, aqui nesse período de quarentena e isolamento, o nosso programa tem sempre trazido para vocês personalidades do mundo jurídico, formadores de opinião e pessoas que ajudam a gente a ampliar o debate sobre temas fundamentais para a cidadania. Quem está conosco hoje é o presidente da Comissão de Direitos Humanos da nossa OAB do Rio de Janeiro e também o secretário-geral da nossa OAB do Rio de Janeiro, Dr. Álvaro Quintão. Dr. Álvaro Quintão, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para esse nosso papo aqui. Eu gostaria de começar o nosso programa levantando uma questão específica que foi do músico Luiz Carlos Justino, que ficou conhecido no Brasil inteiro e no mundo também por conta de ter sido preso de forma absolutamente sem sentido, com elementos muito precários. Isso acabou comovendo muitas pessoas aqui no Brasil e fora do Brasil. Então, apresentando esse caso, queria suas considerações iniciais aqui do nosso hashtag OABRJ Debate. Com o senhor a palavra. Você pontuou uma situação específica que aconteceu agora, na semana passada, onde o Luiz Justino, um músico de uma orquestra em São Paulo, foi preso porque teria sido reconhecido por uma foto, como sendo o autor de um assalto. Ele foi preso, e isso foi um processo de 2017. Tá? Ele nunca foi chamado, ele nunca foi ouvido, ele nunca teve qualquer tipo de passagem pela polícia. Simplesmente ele foi encontrado na semana passada na rua e os policiais prenderam. Então, ele foi reconhecido por uma foto de redes sociais, pegaram uma foto dele do Facebook e reconheceram como sendo o autor, desse crime, e ele foi preso. Isso chegou ao conhecimento da Comissão de Direitos Humanos, e a Comissão de Direitos Humanos atuou no caso, e no final de semana, durante o plantão, a gente conseguiu a liberdade do Luiz Justino. Agora nós estamos acompanhando o caso, estamos atuando, porque, na verdade, ele está em prisão domiciliar. Nós conseguimos uma decisão porque ele estava indo para o Bangu, para o presídio de Bangu. Ele estava preso numa delegacia, em Benfica, no presídio de Benfica, e seria transferido para Bangu. Então, a gente conseguiu, no final de semana, que é sempre mais limitado, você atua no plantão, nós conseguimos que ele não fosse transferido para Bangu e ele está numa prisão domiciliar. E agora nós estamos fazendo as provas necessárias para conseguir, de fato, a liberdade do Luiz Justino. Infelizmente, o Júnior, esse não é um caso isolado. A gente tem visto com muita frequência situações parecidas como essa. Qual será o destino dele? O que se pode fazer? O que a gente pode imaginar do desdobramento dessa história em relação ao caso específico dele? Nós acreditamos que o Justino será inocentado e que ele não terá nenhum tipo de consequência. Desde a semana passada, depois da liminar deferida no plantão, nós já estamos atuando junto ao Ministério Público, estamos atuando junto ao Judiciário para tentar inocentar o Justino. Infelizmente, até agora, a gente não conseguiu um contato direto com o Ministério Público. O Ministério Público ainda não nos atendeu como deveria atender, é uma pena, porque o Justino ele continua em casa, ele continua em prisão domiciliar, e o Ministério Público precisa rever. O Ministério Público tem que entender que ele não existe para punir. O Ministério Público também erra, a polícia também erra. Tá? Então, quando um caso desse flagrantemente ilegal, o Ministério Público, como fiscal da lei, ele tem que pedir a absolvição do suposto autor nesse caso, do réu neste caso. O Ministério Público precisa olhar para esse processo de acordo com as provas. Este foi um processo em que ele foi preso sem ter investigação. Ele foi preso sem ter sido ouvido. Ele simplesmente havia um mandado de prisão contra ele por uma identificação de uma foto de 2017. Então, há 3 anos, esse mandado de prisão estava na rua. Sim. Não houve nenhum tipo de investigação. Ele foi identificado no mesmo dia em que houve o fato.
A foto dele já existia na delegacia e foi apresentada à vítima do assalto, que reconheceu o Justino. Não houve nenhum tipo de investigação, a não ser a foto apresentada. Então, os passos agora são esses. Nós estamos atuando no processo, estamos acompanhando os passos, estamos tentando despachar com o Ministério Público para mostrar essas provas, mostrar esses fatos, né? Parece que nem a polícia investigou e nem o Ministério Público se preocupou muito em analisar de fato, né? E a gente está atuando para tentar a absolvição do Justino definitivamente. Porque quando a gente fala em direitos humanos, a gente fala também de ideologias, né? Até que ponto a mudança de governo, a gente ter um presidente que tem um discurso muito duro em relação a direitos humanos, isso acaba influenciando no aparelho de Estado, no próprio Poder Judiciário, no exercício de direitos humanos? Júlio, primeiro que eu acho que direitos humanos não deveria ser visto, né, como algo ideológico. Né? Todos nós nascemos com os direitos humanos. Né? Todos nós que somos humanos já nascemos com esses direitos. Direito à vida, né? Direito à educação, direito à moradia, direito a viver com dignidade. Os direitos humanos eles vão muito além. Então, isso não deveria ser, né, uma discussão ideológica. Né? Mas, infelizmente, algumas pessoas fazem aquele discurso de que direitos humanos é para quem eu considero como humano direito. Né? Direitos humanos é para aquelas pessoas que se afinam com a minha forma de pensar. Enfim, isso não é bem direitos humanos. Né? É óbvio que quando a gente encontra governos como os que a gente está vivendo nesse momento, e aí eu falo em todas as esferas, municipal, estadual, no caso do Rio de Janeiro, municipal, estadual e o governo federal, a gente encontra muita dificuldade e as violações dos direitos humanos elas acontecem com muita frequência. É o aparelho do Estado violando os direitos humanos o tempo inteiro. Quando o Luciano Bandeira me chamou para presidir a Comissão de Direitos Humanos, a gente sabia que seria um grande desafio. Nós sabíamos porque fomos eleitos no mesmo ano em que esses governos foram eleitos. Né? O governo estadual do Rio de Janeiro, o governador agora afastado, o grande programa de governo dele era tiro na cabecinha, né? Vamos dar tiro na cabecinha. O presidente, então, nem se fala. Ele está mais preocupado em dar arma do que dar o arroz, né? Para as pessoas que estão tendo que pagar preços absurdos do valor do arroz. A gente sabia que ia ser um desafio muito grande, mas a quantidade de violações de direitos humanos que aconteceram nesses 2 últimos anos é algo assustador. É quase que a barbárie. A violência do Estado contra o ser humano, contra o cidadão, aumentou de forma absurda. E a Ordem dos Advogados vem atuando, né, quase que 24 horas por dia nas violações que a gente tem encontrado, não só no nosso Estado, mas isso tem acontecido no Brasil todo. Né? Doutor Álvaro, tem um discurso assim que eu acho muito pobre, muito rasteiro, das pessoas que não entendem exatamente o que significa direitos humanos, e dizem direitos humanos é só para bandidos. Onde é que estão os direitos humanos para as vítimas, para os policiais que morrem, para as famílias dos policiais? Enfim, eu queria que o senhor falasse um pouco disso. Dá para a gente dividir direitos humanos para bandido, para quem não é bandido, para policial, para quem não é policial? Os direitos humanos são categorizáveis? Claro que não, né? Primeiro, eu queria deixar claro o seguinte: a profissão de advogado, quando a gente recebe aquela nossa carteira vermelha, né, do advogado, a gente jura defender os direitos humanos. Então, para aquelas pessoas que acham que o advogado não deveria defender direitos humanos, ou para o próprio advogado que acha que não deveria defender direitos humanos, ele deveria refletir sobre o juramento que fez quando pegou a carteira vermelha, onde solenemente a gente jura defender os direitos humanos. Direitos humanos, como eu falei ainda há pouco, é para todo tipo de humano. Não existe um humano de primeira classe ou um humano de segunda classe. Tá? Também não é verdade que a Comissão de Direitos Humanos ou que os defensores de direitos humanos escolhem quem vai defender ou deixar de defender.
Na Comissão de Direitos Humanos da OAB, a gente atende policiais, a gente atende familiares de policiais. A Polícia do Rio de Janeiro, por exemplo, ela é a que mais mata e a que mais morre. Por que isso? Porque não existe uma política de segurança pública. A política de segurança pública no estado do Rio é dar uma arma na mão do policial e dizer: vai para a rua, você vai matar ou vai morrer. Então, essa é a política de segurança. Nós recebemos recentemente na Ordem dos Advogados alguns policiais militares, alguns deles falando que já pensaram em suicídio. Nós estamos agora em setembro, né, no mês que a gente faz a campanha pela prevenção ao suicídio, Setembro Amarelo. Alguns policiais diziam que já pensaram em suicídio várias vezes, porque as condições de trabalho que eles têm são condições assim de extrema, quase como um trabalho escravo. Eles dormem em colchonetes em locais junto com ratos. Alguns policiais vão de cidades distantes da cidade do Rio de Janeiro, recebendo R$100 por mês de transporte e pedindo carona na madrugada para poder chegar ao Rio de Janeiro. Então, a Comissão de Direitos Humanos, primeiro que ela não faz distinção. Ela não faz distinção daquele que tem direito e daquele que não tem direito. Direitos humanos é para todos. Direitos humanos não tem distinção. Doutor Álvaro, o senhor falou num ponto que me parece ser fundamental na abertura do nosso papo aqui. O senhor falou, direitos humanos é o direito à educação, o direito à saúde, o direito ao saneamento, o direito à cidadania, de uma maneira geral. O que nós percebemos numa sociedade como a brasileira é que o modelo econômico vai jogando cada vez mais contingentes gigantescos na exclusão, na pobreza, na falta de acesso a esses direitos humanos elementares. E aí acontece esse fenômeno que o senhor está dizendo. A polícia é chamada para reprimir, para conter qualquer tipo de desvirtuamento, vamos dizer assim, de marginalização de pessoas que não se adequam ao modelo da sociedade, né? Quer dizer, dá para a gente falar em direitos humanos sem mexer no modelo econômico do nosso país, sem tentar implementar uma justiça social mais equitativa? Eu acho que vai até um pouco além do modelo econômico, né? Eu acho que o modelo econômico é fundamental que haja, de fato, uma grande mudança, um grande acordo, vamos chamar assim, de que o modelo social ele sirva para atender a sociedade, né? Eu estive vendo essa semana um debate onde isso isso me chamou a atenção, né? Porque a economia antigamente era meio de levar qualidade de vida para o cidadão, e agora é o contrário, né? O cidadão que tem que estar sujeito a determinadas regras para que a economia sobreviva, né? A economia ela passou a ser mais importante do que o próprio cidadão. Então, o modelo econômico no Brasil, em vários países do mundo, eles precisam de fato mudar. Tá? Agora, eu acho que no Brasil a gente precisa ir além disso. Existe uma desigualdade social muito grande e essa desigualdade ela atinge muito determinados setores da sociedade. O que nós vimos acontecer agora com o Luiz Justino acontece frequentemente. E o perfil das pessoas que têm esses direitos humanos violados, esse perfil é quase sempre o mesmo. São pessoas negras, pessoas jovens, pessoas que moram na periferia, né, ou nas favelas, ou enfim, nas comunidades. Só casos como este do Justino, no último ano, nós encontramos 5 casos parecidos em que a Comissão de Direitos Humanos atuou. Sim. Pessoas sendo presas por conta de perfis que vão parar em álbuns na delegacia, que a gente não sabe como é que esses álbuns de fotografia surgem. Por que a foto, por exemplo, do Justino foi parar num álbum na polícia? Por quê? Porque ele tinha um perfil que, segundo a polícia, que segundo as pessoas que montaram aquele álbum, são pessoas, né, que têm características de criminosos. Nós vimos recentemente uma sentença, se eu não me engano, no Paraná, onde uma juíza textualmente colocou na sentença de que o réu, por ser negro, continuava praticando crimes. Ela deixava claro que a aparência daquela pessoa era o suficiente para ela considerar que aquilo era um criminoso. Isso é violação de direitos humanos. Tá? Em qualquer país civilizado,
as pessoas têm a presunção de inocência, né? E quando você pega uma pessoa por sua cor e já diz que ela, pelas características que ela já tem a característica de um criminoso, você está violando os direitos básicos dessa pessoa, né? Desse ser humano. Então, eu acho que as mudanças no Brasil, elas têm que ir muito além da economia. A economia é fundamental, ela tem que servir à sociedade e não o contrário. Mas, doutor Álvaro, tem uma outra questão também que o senhor tocou no começo do nosso papo, né? Que são das inúmeras violações que podem estar ocorrendo por conta de pessoas que não têm o devido processo legal. Quando se discutiu no Brasil a condenação após a segunda instância, se chegou a um número absurdo aqui no Brasil de mais de 180 mil pessoas que só estão condenadas em primeira instância. Qual é o retrato real que a gente tem do Brasil nesse quesito? O retrato é exatamente esse. A maioria da população carcerária, ela não tem condenação transitada e julgada. Muitos não têm nem condenação em primeiro grau. Não tem nenhuma sentença condenatória. A grande maioria das pessoas que estão presas hoje sequer tiveram um julgamento. E no Rio de Janeiro isso está acontecendo com muita frequência. As pessoas estão sendo presas, estão ficando meses na prisão sem sequer serem ouvidas. Elas não são nem ouvidas para explicar, ou para negar, ou para confessar, simplesmente não são ouvidas. Então, a gente possui hoje uma população carcerária que é o retrato do que acontece no Brasil. Não, por acaso, o Brasil tem uma das maiores populações carcerárias do mundo. Uhum. Doutor Álvaro, para encerrar, temos muitas coisas a fazer, né? Direitos humanos têm uma longa jornada pela frente diante desses fatos que o senhor está falando, né? O que a gente deve fazer? Infelizmente, né? Eu digo que quando a gente tem que atuar é porque alguma violação aos direitos humanos aconteceu, né? Eu não fico feliz em atuar na defesa dos direitos humanos. Preferia não ter violações para a gente atuar, mas a gente continuará, a OAB continuará atuando. A Ordem dos Advogados, ela é mais do que simplesmente um órgão de classe, um conselho que representa os seus advogados, os seus inscritos. A Ordem dos Advogados tem um papel de defesa da sociedade. E em defesa da sociedade é fundamental a defesa dos direitos humanos. Então, a Ordem dos Advogados vai continuar fazendo e, infelizmente, continuaremos tendo muito trabalho pelo que a gente tem visto aí das nossas autoridades, né? Gente, eu gostaria muito de agradecer a presença do Dr. Álvaro Quintão, ele que é o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio de Janeiro e secretário-geral também da nossa OAB. Ele citou um fato aqui que eu gostaria de sublinhar, que eu acho muito importante para você, colega advogado, colega advogada, que é a nossa carteirinha vermelha. Dê uma olhada naquele livrinho, porque ali está contido exatamente isso que o doutor Álvaro está dizendo. Não se envergonhe de dizer que você também defende direitos humanos, porque você, como um bacharel em direito, você, como um advogado, você está em muito boa companhia, porque você está do lado do bem, você está ao lado de valores democráticos, de valores da cidadania. Estamos aqui com o nosso hashtag OABRJDebate sempre aberto para vocês. Consulte sempre o site da OAB, veja os nossos programas no YouTube, mande suas críticas e sugestões para a gente aqui. Um grande abraço, doutor Álvaro. Muito obrigado mais uma vez e até uma próxima. Tchau. Eu que agradeço. Estamos à disposição.